Margarida. Muito bem, foi apresentado na Câmara de Vereadores de Caruaru um projeto de lei que defende a criação da política de diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão nas redes públicas de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 11% dos brasileiros, esses brasileiros sofrem com a doença. Vamos chamar novamente Patriota Júnior. Então, Patriota, quais os fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença? De volta, Renata, aqui no Manhã Cidade. Importante, né? Projeto importante, ao debate, né, do conhecimento da sociedade sobre essa doença, né, que impacta a tantos hoje em dia, que é a depressão e as doenças mentais em geral. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui com a Emily Andrade, que é psicóloga. Emily, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. É importante, né, se atentar para o diagnóstico precoce da depressão, porque quanto mais cedo vir esse diagnóstico, maiores são as possibilidades de ter sucesso no tratamento, né? Exatamente. Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar a depressão, quanto mais cedo a gente conseguir identificar esses sinais, mais fácil é de conseguir o tratamento, de tratar essas pessoas da forma efetiva como elas precisam ser tratadas. Ô Emily, quais os principais sinais que nós devemos ficar atentos? Além do comportamento de uma pessoa próxima em casa, no ambiente de trabalho, enfim, com relação à depressão. Os principais sintomas da depressão são humor deprimido, baixa autoestima, insônia ou excesso de sono, a questão da ideação suicida também está presente. Então, ao perceber esses sintomas e que eles permaneçam por mais de 2 semanas, por pelo menos 2 semanas, é importante já procurar ajuda. A partir desse período aí já é interessante buscar uma ajuda, né? Isso mesmo, procurar ajuda profissional, principalmente, né? Profissional da saúde mental. Aí como funciona esse tratamento? O tratamento ele é feito juntamente com o psicólogo e o psiquiatra, certo? Então, um tratamento medicamentoso, né, com as medicações antidepressivas, mas também precisa muito do acompanhamento psicológico, né, para proporcionar para esse sujeito um espaço para ele falar sobre esses sentimentos, para ele se encontrar no meio desse diagnóstico, né, porque a gente precisa pensar no diagnóstico para além dessa lista de sintomas, a gente precisa olhar para o sujeito, né, enquanto como ele experiencia essa depressão, porque para cada um é muito individual. Qual o papel também das pessoas que vivem ali próximas? Porque muita gente minimiza, né? Diz que é frescura, não dá a devida atenção. Essa rede de apoio também é importante no processo. Com toda certeza. A gente escuta muito falar isso hoje em dia, né? Existe um tabu, um preconceito muito grande em torno da depressão e dos transtornos mentais como um todo, né? Dessa questão justamente, né, de que é frescura, de que às vezes cão que ladra não morde, né? No sentido que a pessoa às vezes fala sobre ideação suicida e as pessoas não levam a sério, né? Mas essa rede de apoio é essencial para o tratamento, né? Então, além do tratamento medicamentoso, do tratamento com o acompanhamento psicológico, é preciso que a pessoa realmente esteja conectada com sua rede de apoio, né? Porque sozinha realmente é muito mais difícil de conseguir ultrapassar o diagnóstico. Dá para colocar hoje como um problema grave, né? Que pode levar a casos extremos, né, Emily? Com toda certeza, né? Principalmente depois da pandemia da Covid, a gente percebeu como o número de casos cresceu e vem crescendo a cada ano, né? E pode realmente levar a casos extremos, né? Porque a ideação suicida é um dos sintomas da depressão. A maioria das pessoas com esse transtorno não aparenta estar doente, né? Então é importante ter essa sensibilidade para qualquer coisa ali diferente do habitual, já se atentar para algum problema. Exato, e por isso que a gente precisa tanto conversar sobre isso cada vez mais, né? Trazer esse assunto mais para o nosso dia a dia, não só uma vez por ano, né? Como a gente geralmente faz em setembro, mas trazer realmente esse assunto todos os dias do ano, para que a gente possa realmente conversar, inserir isso na nossa educação, né? Para que os nossas crianças e adolescentes estejam preparados, né, para lidar com isso. Quanto mais informação a gente disseminar, mais vai ser fácil de identificar a depressão. A importância também de projetos como esse, né, que estão aí aqui na Câmara de Vereadores de Caruaru. A criação da política de diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão na rede pública de saúde. Quanto mais reforço, melhor, né? Isso, exatamente. É um projeto muito importante, né? A gente vê como é bom, como é gratificante ver nossos políticos realmente falando sobre isso, mas a gente precisa também questionar como vai ser feita essa prevenção, né? Uma vez que, como a gente citou aqui, para cada caso é um caso. Então, para cada pessoa, a depressão ela pode ter surgido por algum fator. Então, pode ser questão de trabalho, segurança alimentar, moradia, situações socioeconômicas. Então, a gente precisa se questionar, né? Como é que vai ser feita essa prevenção, de fato, através desse projeto. Saúde mental, hoje em dia, tem que ser prioridade, né? Com toda certeza. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Emily Andrade, que é psicóloga, né? Falando pra gente sobre a importância, né, o diagnóstico precoce da depressão, que é uma doença que hoje em dia está com índices elevados, né?
saúde mental como um todo tem que ser prioridade, né? Renata, eu volto contigo. Patriota, muito bom, um abraço aí para nossa entrevistada, mas é o que ela disse, né, Renata? Não basta apenas trazer a ideia do projeto, aprovar e depois não ter como colocar em prática, né? Exato. A ideia é muito válida. Agora, como a que é o que acontece com a maioria dos projetos, infelizmente. Pois é. Tem que cobrar a aplicação dele, né? 9h49. Vamos reforçar o WhatsApp Cidade?